Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui um assunto que é muito perguntado, que é muito comentado nas minhas publicações, sobre coloração de suculenta. Existe suculenta colorida? Existe gente que pinta suculenta? Sim, existe suculenta colorida, existe gente que pinta suculenta. E existe gente que acredita que suculenta pintada vai continuar pintada, seja por inocência da pessoa ou sei lá o que. Enfim, hoje eu vim mostrar aqui 2 casos de suculentas que eu tenho na minha coleção e que eu tenho para venda. Esse caso aqui é uma Echeveria Atlas. Essa aqui é a minha planta de coleção. Acho que dá para ver bem. Vocês podem notar que ela está bem vermelha, só o miolo dela que está mais clarinho. Vou colocar aqui. Tá vendo? Ela tá bem vermelha, vermelha mesmo. E só o miolo dela que é pouca coisa clarinho. Eu já notei que quando não faz muito sol ou faz muitos dias seguidos de chuva, esse vermelho dela vai ficando mais claro. Mas quando tá aquele sol de lascar, quando tá tudo ok, ela fica bem vermelha e o vermelho fica bem mais vivo. Essa aqui também é uma Echeveria Atlas, são as mudas de venda. Por que elas estão diferentes? Ambas estão com essas manchinhas brancas, que é de fungicida, tá? Mas o que eu queria falar é na diferença de coloração. Essa aqui é a muda que vai para o meu cliente, uma Atlas que vai para o meu cliente. Por quê? A minha, ela pega sol o dia todo, desde que chegou de importação, exatamente igual a essa aqui. Ela foi adaptada, aquele esqueminha de cada semana ela pegar 1 horinha mais de sol e ela pega sol o dia todo, tá? Então ela já está bem adaptada. As plantas de venda não, elas ficam num local separado, onde pegam sol a partir das 2, das 3 da tarde. Eu tenho algumas plantas minhas que eu troquei, coloquei para pegar sol a partir das 3 da tarde, que são plantas mais clarinhas, tipo a Beatrice, a Morning Light, a Olivia, Madiba. Eu coloquei elas para pegar sol na parte da tarde, porque onde elas estavam queimando a tobarensis, que eu tive vários casos de planta torrada, torrada mesmo. Então eu preferi trocar, né? Aí eu vou perder coloração, vou perder formato, mas vou manter a planta viva. Então isso que para mim é importante. Mas o que eu queria mostrar a diferença para vocês é o que precisa para uma planta ficar bem colorida. Eu posso mandar essa mesma planta aqui para a casa do meu cliente, chegando lá na casa dele. Se ele não fizer o substrato igual o que eu faço, não tiver a exposição da mesma forma que tem aqui, ela vai perder a cor e vai ficar mais clarinha, até de repente ficar verde. Igual muita gente fala, eu comprei, mas a planta ficou verde. Achando que a culpa é nossa que mandou e chegou na casa do cliente a planta ficou verde porque a gente ativou um processo de, sei lá, esverdeamento de planta para ficar verde só quando chegar na casa do cliente. Não, gente, não é isso. Se você não mantiver o mesmo processo que ela está tendo aqui, ela vai perder a cor, não vai adiantar, tá bom? A Atlas, para ela chegar aqui nessa cor, ela precisa de muitas horas de sol, precisa de adaptação para ficar bem bonita e bem colorida. Outro caso aqui são essas bonitas aqui. Se a gente olhar, a gente jura que são diferentes, né? Mas as duas são Echeveria Electra. Olha isso, que coisa linda. Tá vendo? Linda, linda, linda. Só o centro, bem verdinho, ficando quase toda uma Atlas. Quase toda vermelha. E essa aqui também é uma Electra. Mas é uma Electra de venda. Ah, mas por que Electra de venda? O mesmo esquema da Atlas. Ela pega uma quantidade de sol menor, a exposição solar dela é menor, o substrato dela é diferente. Ela tá diferente aqui, entendeu? Quando chegar na tua casa, se você fizer o substrato, igual eu ensinei lá no IGTV, com bastante brita, bem drenável, estressar bem essa planta,
até diminuir também a frequência de rega, né? Ela vai chegar nessa coloração aqui. Essa minha Electra era exatamente assim. Fui adaptando ao sol, cada semana um pouquinho a mais de sol, e agora ela tá assim, linda, toda vermelha. E muita gente fala, mas você me vendeu uma planta, mas quando chegou em casa a planta ficou de um jeito, a planta ficou de outro jeito, ficou assim, ficou assado. Eu, infelizmente, não posso interferir na forma que você vai fazer o cultivo da sua suculenta. Infelizmente. Às vezes a gente até ensina, gente, faz o substrato assim, faz o substrato assado. Mas chega na tua casa, você quer usar o substrato de uma marca super ultra famosa e o substrato fica muito úmido, a planta vai morrer. Ela vai criar um excesso de umidade horrível ali e vai morrer fungada. Aí a planta vai chegar na tua casa, chegou viva, o importante é a planta chegar viva. Chegou viva, eu tenho casos de clientes que falam assim, Vanessa, a planta chegou, ai, tudo lindo, maravilhoso, amei, muito obrigada. Passa 15 dias depois a pessoa me manda mensagem e fala assim, Vanessa, a planta morreu, não sei o que houve, a planta morreu. E uma das clientes eu cheguei a perguntar, eu falei assim, me fala qual é o teu substrato. É um não sei o que soy, um bem famoso, não vou nem falar a marca. Eu uso ele, só ele? Sim, só ele é muito bom. O substrato ele retém muita umidade. Ele ficou muito úmido, a tua planta ficou molhada há muito mais tempo, ela fungou no caule e morreu. De repente a pessoa não conseguiu nem salvar a folha. Então, quando a gente fala de substrato, não é que a gente quer que você use um substrato. Não, o substrato que eu faço aqui é um substrato preparado, sou eu que preparo. Eu não uso nenhuma marca famosa, eu uso a terra preta, uso casca de pinos, vermiculita, o carvão, igual eu já ensinei lá, e bastante brita. Bastante brita. Não sei se vai dar para ver aqui. Esse caso aqui, dessa Atlas aqui, ela tá plantada aqui em praticamente 80% brita e 20% substrato. E nesse 20% de substrato, eu coloquei o humus, coloquei a vermiculita, coloquei o carvão, a terra preta. É claro, eu vou dar nutriente para ela, mas eu quero que ela fique estressada. Eu quero que esse substrato aqui tenha bastante pedra, porque quando a água entrar vai descer na mesma hora, a água não fica empoçada. Esse substrato, assim, bem drenável e com bastante pedra, a planta vai ter menos nutrientes. E se esse substrato tiver muitos nutrientes, essa planta ela não vai ficar estressada. E eu quero que ela fique estressada, porque ela vai ficar bem colorida. Mas o fato da gente fazer um substrato que não tem muitos nutrientes, a gente é malvado, a gente, nossa, que maldade, não vai dar nutriente para a planta, não tem nada a ver. Eu simplesmente quero que ela fique mais colorida, mais estressada. Existem várias formas de você estressar uma planta. Seja um substrato bem pobre em nutriente, seja causando um estresse hídrico, que é o estresse onde você reduz a quantidade significativa de água, espaça, né? O espaçamento de regas é maior, seja por conta do sol, por conta do clima. Isso tudo vai influenciar. Então não fique triste se chegar na tua casa, a planta perder a coloração. Isso tem jeito, tá? Você vai conseguir mudar. Então, a minha sugestão é o seguinte: se você quer uma planta bem colorida, né, não basta você ver um vídeo só que você vai aprender tudo sobre isso, não. Sugiro muito estudo, muita pesquisa também, porque há quem diga que cuidar de suculenta é uma coisa fácil, né? Não, água só uma vez na semana e acabou. Água só uma vez no mês e acabou. Não, gente, não é só isso. Elas são bem complexas, bem mais do que parecem. Eu tenho plantas aqui que já tem comigo 2, 3 anos e que do nada morrem, do nada parecem fungo. É o clima, tá? Então, essa mudança climática afeta muito a elas também. Então, a gente tem que saber que uma determinada época do ano, a gente vai ter que fazer algumas mudanças para que
essas suculentas permaneçam vivas. E no meu caso, eu fiz essas mudanças assim, eu tirei elas do sol, onde elas pegavam praticamente sol o dia todo, estavam lindas, no formato lindo, coloração maravilhosa, mas para manter as plantas vivas, eu tive que tirar elas lá do sol e coloquei ela para pegar só um pouquinho de sol na parte da tarde, aonde eu já notei que a coloração já diminuiu bastante, a minha mandala já estava ficando vermelhinha, já não tá, já tá toda verde. Uma semana aqui já mudou completamente a cor. Então, se a gente gosta de plantinha, se a gente quer ter plantinha, a gente tem que saber cuidar da plantinha, né? Então, sugiro que vocês assistam muitos vídeos, como eu faço ainda até hoje. Pesquisar bastante sobre o assunto. Não deixa, gente, que vocês sejam enganados comprando suculentas pintadas artificialmente. Eu mesmo brinco em algumas postagens, né, falando que eu pinto suculenta. Gente, pelo amor de Deus, eu não pinto planta nenhuma. Eu não uso filtro. As minhas suculentas são todas coloridas dessa forma. Todas coloridas por Deus. E jamais pintaria. Jamais. Muitas pessoas deixam um recado para mim: vou deixar de seguir, vou deixar de curtir porque você pinta a planta. Tudo bem, é opcional de cada um, né? Mas eu acho assim que se no mínimo uma pessoa ela conhecesse um pouquinho de suculenta, ela ia saber que existem suculentas até mais coloridas que essa, né? A gente não tem que se enganar achando que aquela suculenta azul que a gente viu lá, igual outro dia, uma cliente mandou para mim um colar de pérolas azul. Vanessa, você tem? Não, nem eu e nem ninguém. Falei para ela. Ela, como assim? Eu falei, não, nem eu e nem ninguém. Ninguém tem esse colar de pérola azul. Isso não existe. Ah, não acredito. Aí eu falei, ela, mas estava vendendo semente. Gente, é pura enganação. Não caiam nessa, tá? É tudo furada. Então, o que hoje eu vim mostrar para vocês era isso. A diferença de coloração quando uma plantinha ela tá numa exposição, quando ela tá num substrato bom, substrato bacana, e como ela fica colorida, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar as perguntas aí no comentário, que depois eu respondo a todas, tá? Beijo!